Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos bem-vindos a mais um momento de estudo e oração. Estamos aqui neste final de tarde, agradecendo por mais um dia de vida, agradecendo a oportunidade do final de semana. Nós agradecemos muito esse dia de hoje e finalizamos a semana com essa sensação do dever cumprido, sim, da gente fazer aquilo que a gente consegue fazer, aquilo que a gente dá conta, com a consciência do que não foi feito, e precisamos internamente pensar por que não fizemos, né? E aí a gente se preparar para poder iniciar uma semana onde a gente possa colocar as nossas atividades, os nossos trabalhos mais em dia, onde a gente possa focar na importância da gente estar sempre observando a nós mesmos, os nossos movimentos. Por isso que esses momentos como este são tão importantes para que a gente possa se conectar com o nosso querido Jesus, com os nossos queridos mentores, com os nossos amigos espirituais, porque quando a gente medita, a gente ora, muitas vezes tem aproximação até de familiares que se encontram do outro lado e que vêm sentar juntinho da gente, escutar, falar no nosso ouvido, nos dar conselhos. Então, esses momentos em que a gente para tudo e a gente consegue pensar, consegue respirar, é muito importante nas nossas vidas a gente criar momentos assim, né? Então, hoje, sob as bênçãos de Jesus, dos nossos mentores, dos nossos anjos da guarda, nós vamos iniciar mais um momento de estudo e oração, que acontece graças à presença de cada um de vocês que estão conectados. Sou muito grata a isto. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Vamos agora dar início ao estudo da noite de hoje. Hoje o estudo vai ser do livro Fonte Viva, o livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, nosso querido Chico, e a autoria espiritual deste capítulo, deste livro, é do Emmanuel, o mentor do nosso Chico. Hoje nós vamos ver a lição número 32, capítulo 32 do livro Fonte Viva. Cada capítulo tem uma passagem do Evangelho. Vamos ver a passagem do Evangelho deste capítulo. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Jesus. Essa fala de Jesus se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 42. Vou repetir. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Vamos ouvir então o comentário de Emmanuel acerca desta fala do nosso Jesus. Não te esqueças da boa parte que reside em todas as criaturas e em todas as coisas. O fogo destrói, mas transporta consigo o elemento purificador. A pedra é contundente, mas consolida a segurança. A ventania açoita impiedosa, todavia ajuda a renovação. A enxurrada é imundície, entretanto, costuma carrear o adubo indispensável à sementeira vitoriosa. Assim também há criaturas que, em se revelando negativas em determinados setores da luta humana, são extremamente valiosas em outros. A apreciação unilateral é sempre ruinosa. A imperfeição completa, tanto quanto a perfeição integral, não existem no plano em que evoluímos. O criminoso acusado por toda a gente, amanhã, pode ser o enfermeiro que te estende o copo d'água. O companheiro no qual descobres agora uma faixa de trevas, pode ser depois o irmão sublimado que te convida ao bom exemplo. A tempestade da hora em que vivemos
é muitas vezes a fonte de bem-estar das horas que vamos viver. Busquemos o lado melhor das situações, dos acontecimentos e das pessoas. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada, disse-nos o Senhor Jesus. Assimilemos a essência da divina lição. Quem procura a boa parte e nela se detém, recolhe no campo da vida o tesouro espiritual que jamais lhe será roubado. Que lição maravilhosa, né? A boa parte. Emmanuel começa nos chamando a atenção que a boa parte existe em todas as situações, em todas as criaturas, em todas as coisas. E revela que no estágio em que nós estamos, da escalada evolutiva, não existe ninguém 100% imperfeito e não existe ninguém 100% perfeito. Isso é importante da gente se conscientizar. Por quê? Porque muitas vezes nós buscamos a perfeição naqueles que nos rodeiam. Muitas vezes nós não aceitamos as nossas próprias imperfeições. Nos punimos por isso. Entramos em processos de autoflagelação, porque nós não aceitamos quem somos, não aceitamos onde ainda estamos, onde nos encontramos. E isso nos traz um desconforto, um desequilíbrio grande. Quando esses sentimentos da não aceitação, de onde a gente está, por quê, para que nós estamos nessa situação, com essas pessoas, normalmente nos traz um sentimento de desconsolo, de desconforto na alma. E nós percebemos que muitas pessoas começam a se flagelar, se não fisicamente, espiritualmente, entrando em processos de culpas que geram ciclos viciosos de destruição, de autodestruição, e que não são os melhores caminhos para que a gente encontre a nossa felicidade. Nós devemos perceber que Jesus fala do fogo, que destrói, mas que purifica. Eu lembro que a gente, quando era pequeno, a gente pegava uma agulha, acendia o fósforo, colocava na agulha quando ia tirar alguma farpa, né, de madeira, tal. Então, a gente, quando as pessoas que moravam na fazenda, que tinham criação de porcos, de bichinhos também, dava o bicho de pé, ia lá trabalhar com aquela agulha que foi esterilizada pelo fogo. E eu sou tão antiga que eu me lembro do meu avô despejar um pouco de álcool numa caixinha de metal pequenininha, e lá dentro estava a seringa com a injeção, que era reutilizada. E ali eles lavavam, depois colocavam a injeção com as agulhas, que eram terríveis de grandes, e jogava o álcool e esterilizava. Então, esse fogo que queima, esse fogo que destrói uma floresta, este fogo que machuca a pele, que provoca feridas, é o mesmo fogo que nos salva a vida, tirando os agentes infecciosos daquilo ali que vai ser utilizado, as agulhas, para procedimentos, né? Então, são os dois lados dessa matéria. Depois Emmanuel fala da pedra, porque a pedra é difícil quando a gente precisa de carregar uma pedra. Ela pesa, ela machuca as mãos, ela faz feridas, dá calos. Levar que o nosso andar descalço, o nosso dedo dar uma dedada numa pedra não é fácil, né? Dói muito. A gente andar sobre um terreno arenoso, cheio de cascalhos, é muito doloroso. Mas a pedra nos dá segurança. O que construíam com as pedras? Os muros, né? Os muros que defendiam as cidades,
Muitas vezes a gente vê nas cidades antigamente muros de pedra, casas de pedra, mais antigos ainda. Então a pedra dava uma segurança, porque ela bem encaixada, né? E depois passaram a colocar uma mistura para poder ainda colar um pedaço no outro, aí que a coisa ficava, né, bem resistente. Então essa pedra dava resistência para a gente. É aquela pedra que de repente vai me auxiliar em uma atividade, ou aquela pedra pode machucar, ela pode até se transformar em arma. Se você levar uma pedrada na cabeça, dependendo do volume, do peso, da velocidade onde pegar, a pedrada pode matar um ser humano. Mas é aquela pedra que muitas vezes vai te salvar de um animal feroz. Você andando, você pega a pedra e você pode jogar a pedra, né? Pode matar uma cobra com uma pedrada. Então, os dois lados dos elementos, né, das coisas que Emmanuel coloca. Aí ele fala da ventania, que destrói, mas que provoca uma renovação, porque muda o cenário, né? E esse vento também, ele faz com que renove o ar. Aquele ar que estava ali, ele caminha e renova, inclusive o ar que a gente estava respirando. E a enxurrada, que a enxurrada, quando a gente olha, é uma imundície, né? Hoje a gente nem vê tanta enxurrada assim, da forma como antes a gente via, porque logo quando acabava a chuva, muitas vezes os coleguinhas todos pulavam na beira do asfalto, da rua de pedra, de paralelepípedo, para ver a enxurrada, e muita gente gostava de pular na enxurrada. Eu, particularmente, nunca gostei, porque eu não gostava porque aparecia minhoca, aparecia essas coisas. Mas eu lembro que tinha pessoas que saíam correndo, né, brincando ali com a enxurrada. Naquela época a gente podia e ninguém morria daquilo, né? Mas, então, aquela enxurrada, né, ela traz imundícies, vai trazendo imundícies, mas ao mesmo tempo ela traz também os adubos, né? Porque os insetinhos mortos e tudo mais, quando tem uma enxurrada que passa perto de um terreno, de uma plantação, aquela água que veio lavando o terreno lá de cima, ela vai deixando também alguns elementos que são adubos, né? Para aquele local ali, adubando a terra de uma forma natural. Então, às vezes nós temos a decepção de vermos criaturas que nós julgamos muito negativas. E nós temos uma questão complicada dentro de nós, porque muitas vezes a gente elege pessoas nas nossas vidas, principalmente no relacionamento a dois, onde existe uma expectativa de perfeição, e não vai existir isso. E nós queremos que, por exemplo, o nosso esposo, ele seja o nosso pai, né? Cuidador, provedor, ele seja o nosso melhor amigo, ele seja o nosso amante, ele seja o companheiro, e colocamos todos os papéis na função dele, para que ele exerça primorosamente. Vamos nos decepcionar, porque ninguém é bom em tudo o tempo todo. A mesma coisa quando a gente contrata um funcionário que para ser, de repente, um secretário pessoal, né? E acreditando que ele vai ser bom, que ele vai digitar de forma rápida, que ele vai ter o raciocínio lógico e rápido, que ele vai ser bom para dirigir, para poder fazer reuniões, para poder falar, para poder resolver os problemas. Não, ninguém é absolutamente bom em tudo. Por quê? Porque nós estamos em estágios de aprendizagem. Nós podemos ser muito bons em algumas coisas, mas em outras nós ainda estamos no estágio da aprendizagem. Às vezes eu tenho facilidade em falar, mas não consigo ouvir muito, né? Outras vezes eu tenho a facilidade da escrita, de escrever bastante, colocar todo o meu conhecimento na escrita. Mas se for, por exemplo, uma prova, uma arguição oral, aí eu não consigo me sair bem. Por isso que é preciso a gente compreender que eu e todos aqueles que me cercam estamos em construção, estamos nos construindo.
porque o mundo também está em construção. Essa onda que veio com essa pandemia desconstruiu muitas coisas para serem reconstruídas. Querendo ou não, isso acontece. Aí existem pessoas que estão falando, eu não vejo nada de bom nessa pandemia, e essa história é conversa fiada para boi dormir. Ah, é uma oportunidade de aprendizado tal. Se eu me nego ao aprendizado, eu não vou aprender. Se eu não consigo reinventar, eu não vou entender. Então, eu sei de pessoas que trabalham de forma autônoma, por exemplo, trabalhando, por exemplo, com uma empresa que mexe com decoração e de repente está muito parado, e nessa pandemia tá vendendo doce, bolo, para poder ajudar nas despesas. A pessoa está se renovando, a pessoa está reinventando. Eu vejo isso como algo maravilhoso. Quantas pessoas nunca tinham pisado na cozinha e agora conseguem fazer alguma coisa? Só que nós temos a nossa birra interna como espíritos devedores e que fogem das provas, dos aprendizados, não é mesmo? Como aquele aluno que não gosta de estudar e aí ele detesta as provas, porque ele sabe que vai ser um momento muito triste, muito difícil. Então nós precisamos de entender que todas essas grandes calamidades que acontecem, elas acontecem não para nossa punição, mas para um aprendizado. Se eu não estou conseguindo enxergar o aprendizado, eu preciso de mudar a minha visão no sentido de olhar para um lado mais profundo, ou se não, eu olhar para o lado, para que talvez eu possa entender o motivo de tudo isso. E aí eu preciso de ver o lado bom. Isso é o que os otimistas nos ensinam. Sempre enxergam um lado bom de alguma coisa, mesmo diante daquilo que a gente não consegue ver. Então, é muito difícil nós exigirmos das pessoas uma perfeição que nós não temos. É muito desumano a gente nos conhecer e exigir de nós uma perfeição que nós estamos longe de ter. E nós nos magoarmos por conta disso. Aí eu preciso de pontuar as amizades, a família e o espelho diante de mim. Sim, muitas vezes aquela pessoa tem algo difícil, é algo difícil de conviver, mas ela tem outras 10 questões maravilhosas. Isso eu procuro vivenciar com as amizades. Então, os meus amigos não são minhas almas gêmeas. Não. Não pensamos tudo igual, não fazemos tudo igual, nada disso. Mas eu procuro ressaltar o que cada um tem de positivo. Então é muito importante a gente saber que mesmo na amizade, uma pessoa não vai nos completar. Às vezes eu tenho um amigo que é um amigo bacana para viagem, que adora viajar, tal, e conhecer lugares. Mas eu tenho a outra amiga que gosta muito de cinema e que é ideal para poder assistir um filme. Aí eu tenho aquela amiga que gosta de dividir comigo os momentos de oração, os momentos de aprendizado, de estudo. E às vezes eu vou ter a sorte de ter amigos que dividem muitas afinidades. E isso é muito bom. Agora, o que muitas vezes as pessoas fazem? Emburram, porque o outro não é expert em realizar todos os desejos. E aí nós passamos a nos desinteressar pela parte boa que aquela pessoa tem. E não reconhecer isso, porque estamos buscando a perfeição nos outros. E Maria, nossa mãe, ela, se ela tivesse feito isso, ela teria nos abandonado, porque fomos nós que um dia crucificamos Jesus. Ela não pediu que Jesus não cumprisse a sua missão aqui. Ela não impediu que Jesus nos ensinasse a lei de amor com exemplos duros,
Porque vocês pensam bem, como que ficou essa estrutura familiar? Com Jesus padecendo moralmente, fisicamente e morrendo de uma forma humilhante que era para aquela época, sendo torturado até a morte. Se Maria tivesse nos odiado ali e escolhido olhar para a sua mágoa, para a raiva das pessoas que haviam traído Jesus, se Maria tivesse se sentido traída por todos aqueles que diziam que o amavam, mesmo os discípulos mais próximos, e se ela não tivesse conseguido enxergar o lado bom daquele processo, ela teria enlouquecido. Por isso que Maria foi chamada de Mãe Santíssima pelos que visitavam na sua casinha humilde depois da crucificação de Jesus, porque ela acolhia a todos com imenso amor e falava do filho. Não é fácil você pegar um filho morto, machucado nos seus braços, sabendo que ele era inocente, e olhar para aquela multidão e saber que ele havia ensinado o amor. E ela precisava, naquele momento, colocar o amor em prática, compreendendo as palavras dele, quando ele disse: perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. E Maria compreendeu que seu filho estava dizendo da nossa ignorância. Éramos crianças espirituais, e ela, como um ser evoluído, um espírito luminoso, ela compreendeu que éramos crianças. Aquelas crianças pequenas que muitas vezes quebram um objeto de arte, aquela criança pequena que muitas vezes, sem querer, senta alguma coisa no pai ou na mãe, né? Eu lembro de uma amiga que estava com o filho no colinho, ele deu um tabefe nela sem querer, brincando, a mãozinha dele com um aninho um pouquinho foi tão forte, veio pá no ouvido, estourou o tímpano dela. Ela foi odiar o filho? Não, ela compreendeu que ele não sabia lidar com a força e achava que estava brincando, sabe? E aí foi muito interessante, porque eu olhei aquela situação e falei, meu Deus, né? Como a gente, como mãe, consegue compreender o que é o perdão, o que é a compreensão. Talvez esse seja o papel que a gente consiga mais se aproximar um pouquinho desse amor incondicional que Jesus nos pedia, né? Desculpa. Então, olhar o lado bom é isso. É ser capaz de perdoar aqueles que mataram seu filho, compreendendo que você é de uma ignorância tremenda, de uma pequenez tão grande que parece um bebê na escala evolutiva. Isso é olhar a boa parte. E de nós é pedido tão pouco em comparação a isso. Pede para que a gente conviva bem com as pessoas, pede para que nós possamos fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fizessem com a gente. Pede para que a gente não fique no milindre e que a gente observe logo a boa parte. Como o Chico fez, quando, para cuidar daquele amigo, chamou voluntários e ninguém apareceu, a não ser 3 prostitutas, e ele aceitou depois a ajuda delas, né? E com isso, cuidou dos amigos e depois elas mudaram de vida e foram trabalhar na capital. É isso que acontece quando nós aprendemos com Francisco de Assis, que quando vivia naquela época difícil, ele olhava o lado bom de estar ali na simplicidade, de pés descalços, plantando para comer, tirando toda aquela fortuna do seu caminho, porque a pobreza ali significava reflexão, reconstrução. E nós precisamos de aprender a olhar o lado bom de tudo que nos cerca,
do sol, da natureza. Precisamos aprender a aprender, porque muitas vezes nós nos negamos. Processo de aprendizagem, e sem ele nós não evoluímos. Que a gente possa ser mais grato por todos que nos cercam. Então, quantos faziam como eu, que no trânsito ficava até chateada quando estava sendo cercada de moto por todo lado, e hoje a gente olha o motoqueiro com um olhar diferente, mas foi preciso uma pandemia para que a gente olhasse com amorosidade todos esses entregadores, porque antes a gente ficava preocupado, assaltado de preocupação no trânsito com tantas motos, e naquele momento da quarentena, quase um lockdown que nós vivemos, a gente só via motoqueiros para lá e para cá, né? E nós aprendemos a agradecer essas pessoas que arriscam suas vidas para nos servir. Mas eles já faziam isso antes. Só que a gente não conseguia enxergar. Quantas vezes na vida nós precisamos de passar por uma dificuldade qualquer para que a gente valorize o momento que eu estou no descanso. E assim nós vamos caminhando e precisando olhar o lado bom de cada um que nos cerca. E tem dia que é tão difícil, mas aí nós temos que nos lembrar das mães valorosas, que na maioria das vezes enxergam isso nos seus filhos, assim como enxergam também as dificuldades. E como nós mães sofremos quando sabemos e temos consciência das dificuldades dos nossos filhos e queremos minimizar a estrada de trabalhos, de aprendizados deles, não é mesmo? Estamos tentando fazer isso o tempo todo. E quando nós percebemos que às vezes vem uma doença e a pessoa fica tão emotiva que naquele momento, na fragilidade, a pessoa descobre um lado doce, um lado que antes não se apresentava. A gente via muito antigamente os nossos vovôs serem mais austeros, né? Terem sido criados com chicote, né? E de repente, quando adoeciam e ficavam sob os cuidados dos filhos, muitos mostravam um lado que a gente não conhecia, porque eles não podiam ser moles. São da época de que o homem não podia chorar. E a gente perdeu tantos abraços, tantos eu te amo, né? Aí é muito importante a gente saber olhar para além do rosto que se apresenta a nós. Mas o nosso olhar precisa de ir lá naquela dimensão mais profunda, de enxergar a alma do outro, de conseguir enxergar a tristeza do outro na lágrima que ainda não caiu, de conseguir enxergar o sufoco do outro no suspiro que ainda não saiu, mas de enxergar também naquele corpo que está repousando após uma cirurgia ou durante uma doença, a vivacidade dos olhos com desejo de viver e de ser feliz. A gente enxergar a amorosidade naquele avô que carrega a neta de um aninho no colo, longas distâncias para levá-la para passear. Essa é a história que eu lembro do meu avô, que me é contada. É severo, sistemático, e ele ia a pé até onde meus pais residiam, eu a primeira neta, para ciúme, né, dos netos mais velhos, eu fui a primeira netinha, e aí o que acontece? Ele me buscava no carrinho, e aquele homem que era austero, sistemático, ele ia comigo passeando pelas ruas até chegar na casa dele, de carrinho para ir passeando e dando voltas. Eu tenho a lembrança do carinho dele. Então, a minha visão era do avô carinhoso. Eu já conseguia enxergar o lado bom dele, mas aquele lado amoroso, afetivo, o lado banana, molengo. Os outros, talvez, que trabalhassem com ele, não tinham essa visão, né? Mas era a minha.
E aí é importante a gente saber que todo mundo tem esse lado. E que talvez nós sejamos agentes para que o outro deixe brilhar o seu lado bom, o seu lado amoroso, o seu lado alegre, o seu lado otimista. Porque muitas vezes nós somos agentes de despertar no outro as tristezas, as cobranças, as maldades, as malícias. Muitas vezes somos nós que estamos apagando a luz do outro sem perceber. Que nós sejamos agentes de mudança, para que a gente desperte, não apenas que enxergue, mas que a gente desperte, que a gente abra as janelas dessa alma, para que a luz possa brilhar mais e mais intensamente. Eu ter a consciência de que cada um tem um lado bom, isso é muito importante. Mas quando eu estava passando várias tardes no asilo, eu percebia que às vezes aquele vô mais carrancudo, ranzinza, ele tinha um lado doce. Às vezes era preciso paciência, como diz o mineiro, para ir comendo queijo pela beirada. Até que aquele momento a gente conseguia tirar a história de vida, conseguia ver às vezes uma lágrima de saudade, mas conseguia também levar um pouquinho de alegria escutando uma música de época. Éramos agentes de mudança. E a nossa missão no mundo, talvez a mais importante seja essa. Seja treinar os nossos olhos da alma para enxergar a outra alma que habita no outro corpo. E para que a gente possa auxiliar essa pessoa a abrir as suas janelas, para que possa essa luz irradiar, não apenas para a gente que está pertinho, mas para todos que se cercarem daquela alma, tantas vezes sofrida, e que acredita que não tenha nada de bom para dar. Talvez quando a gente desperta no outro a consciência de que ele tem um lado bom, isso também pode ajudá-lo a alimentar esse lado bom, esse lado amoroso. Porque nós temos inúmeras pessoas que nem consciência de que todos nós possuímos um lado bom, tenha também. Então isso é interessante. A gente percebe isso até na pior criminalidade. A pessoa pode ser o pior criminoso. Ele tem o seu ponto fraco, que é aquele ponto que acende a luz interna da amorosidade. Todos temos. Como diz Emmanuel, ninguém que está encarnado neste mundo, nesta atual conjuntura evolutiva, é 100% ruim ou 100% bom. Então vamos caminhando de mãos dadas para que a gente possa despertar cada vez mais o nosso lado bom e que nós possamos olhar com os olhos semelhantes ao olhar de Maria. Esse olhar que possivelmente nos fazia ajoelhar diante de tamanha grandeza espiritual. O olhar que acolhe, o olhar que não julga, o olhar que facilita a caminhada do outro, acreditando que ele pode ser agente de mudanças e pode ser uma luz no caminho de muita gente. Que nós possamos refletir sobre isso e que nós possamos acreditar na nossa luz que existe, buscar a luz em cada um que cruzar o nosso caminho e sermos aqueles que irão ajudar a construir um mundo melhor, um mundo renovado, um mundo que vai mudando até chegar o momento, daqui milênios, de ser um mundo de puro amor, de pura alegria, de pura felicidade, porque é para lá que caminharemos. Nós não temos um final triste, nós não temos céu e inferno, nós temos um final feliz na existência deste mundo terra. Vamos fazer a nossa oração.
Pai de infinita bondade, te agradecemos por mais um dia de vida, agradecemos pela semana que tivemos, agradecemos por todos os aprendizados e por todas as pessoas que cruzaram a nossa jornada em algum momento. Pai, te pedimos as bênçãos sobre todos nós que estamos aqui conectados, em nome de Jesus. Abençoa os nossos lares, Jesus. Abençoa, Jesus, os nossos familiares e todos aqueles que se encontram perdidos, todos aqueles que se encontram sofrendo e sem conseguir entrar em contato com a luz que habita a sua alma, o seu coração. Abençoa, Jesus querido, principalmente aqueles que não te conhecem e aqueles que te conhecem, mas que te sentem distantes. Abençoa eles, Jesus, e abençoa a nós, que acreditamos em Ti e que buscamos arduamente nos aproximarmos cada vez mais da Tua luz, da Tua bondade. Pai, Deus Pai, nós te pedimos pelo nosso planeta, nós te pedimos pelo nosso país, pela nossa cidade, que o Senhor, como Criador do Universo, possa auxiliar potencializando todas as energias positivas, todas as correntes de oração, para que a psicosfera da Terra possa receber o seu auxílio, a sua luz, e que sejamos todos nós envoltos na tua misericórdia. Assim, nós agradecemos, Mãe Santíssima, o teu exemplo, a tua luz, o teu carinho amoroso e materno para cada um de nós. Que possamos receber essas bênçãos neste momento, pensando naqueles que estão envoltos na tristeza, na doença, no desespero. Que possamos envolver a todos e dar o nosso melhor, como irmãos, como aqueles que já sabem da existência desse mestre e já conhecem muito das suas leis, dos seus ensinamentos. Que possamos buscar dentro de nós todo esse conteúdo e colocarmos em prática durante os dias, as horas que passarmos neste momento, nesta encarnação. Assim, Jesus, te pedimos que console todas as famílias em luto, que console todos aqueles que não estão conseguindo vencer as suas dificuldades, as suas adversidades. E que possamos prestar atenção para ver se não somos chamados, se nós não estamos sendo chamados para ser a luz no mundo de alguém, para despertar de uma nova consciência. Que a nossa noite seja abençoada e de um merecido descanso. Que a nossa semana seja abençoada. Que consigamos produzir, que consigamos chegar até as pessoas de uma forma especial, mesmo online, levando o nosso melhor e esperando e buscando o melhor de quem está do outro lado. Abençoa-nos hoje e sempre, Jesus. Abençoa-nos, Pai querido, Mãe Santíssima. E assim, envolto nessas vibrações de amor, de paz, de luz, de esperança e de gratidão, nós finalizamos mais um momento de estudo e oração. Que assim seja. Pois bem, amigos, muito obrigada por estarem aqui reunidos neste domingão de agosto. Obrigada pelas likes que vocês deram. Obrigada por estarmos levando esse projeto em frente. Muito obrigada mesmo. Tenham todos uma semana abençoada, iluminada. E amanhã, às 18 horas, estaremos aqui juntinhos, se Deus quiser,
Muito obrigada, amigos. Deus abençoe todos nós e que nós possamos, sim, ter consciência da luz que carregamos dentro de nós e que possamos, sim, ter consciência de que todos os que cruzam o nosso caminho também têm a sua própria luz. Uma boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser.